E a gente está recebendo no Mando News desta quarta-feira a especialista em direito previdenciário, doutora Vera Marcotti. Doutora Vera, boa noite, seja sempre bem-vinda ao Mando News. Boa noite, mais uma vez por aqui. Muito obrigada pelo convite, de coração. Adoro estar aqui com vocês e também trazendo informação aqui para o público aí, Terra do Mandu. Bora lá então tirar dúvidas a respeito de aposentadorias e benefícios. O último artigo que a senhora publicou aqui no terradomandu.com.br foi exatamente trazendo aí informações a respeito da aposentadoria por idade de PCD por conta da doença da toxoplasmose, que é uma doença ocular. Então, desses casos também pode a pessoa requerer uma aposentadoria talvez até mais rápida do que se fosse só por tempo de contribuição. Sim. Na verdade, quando eu escrevi esse artigo, eu quis fazer o quê? Eu quis trazer um caso concreto do meu escritório, que muitas vezes ele tinha uma deficiência de grau leve. Então, foi uma aposentadoria por idade, esse caso que eu trouxe para o jornal. Ou seja, na aposentadoria por idade, homem com 60 anos, mulher com 55, e o grau da deficiência exigida é o grau leve. Então, às vezes, o segurado, ele tem uma deficiência pequena, uma deficiência visual, intelectual, auditiva, ou uma deficiência que foi causada por um acidente, às vezes um acidente de trânsito, um acidente doméstico, ou mesmo de trabalho, e ele não sabe que essa deficiência pode ajudá-lo aonde? Se aposentar mais cedo, quando ele for requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou uma aposentadoria por idade também. Só que todo o tempo de contribuição da aposentadoria, ele tem que ter 15 anos na condição com a deficiência, ou seja, sendo portador da deficiência. Porque a deficiência ela só causa uma redução na capacidade de trabalho. Então, esse artigo é exatamente para mostrar que muitas pessoas acham que tem que, sei lá, às vezes ter uma deficiência de um grau elevado. Não. Para aposentadoria por idade, a deficiência exigida é uma deficiência de grau leve. Aí, mas só que todos os 15 anos, 180 meses, tem que ser com a deficiência. A dúvida aí é em relação ao valor da aposentadoria. Vai depender da quantidade que a pessoa contribuir. Contribuindo para aposentar com 2 salários mínimos. Ou a deficiência também ajuda nessa questão do valor da aposentadoria? A aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, tanto por idade como por tempo de contribuição, ela é sempre mais vantajosa. Por quê? A reforma à emenda à Constituição de novembro de 2019, ela trouxe aí, é uma reforma drástica mesmo. Então, mudou muita coisa, inclusive como é calculado os benefícios. Todos os benefícios que não são da pessoa portadora de deficiência sofreram alterações na fórmula de cálculo. Já esse benefício, ele ficou fora da reforma, ou seja, excluíram aí, graças a Deus, né? E bom para o segurado. Então, assim, ele sempre é mais vantajoso quando a pessoa recolhe acima de um salário mínimo, tem salários maiores. Perfeitamente. Vamos às dúvidas, então, recebidas aqui no Terra do Mandu, no Manduzap, sobre a participação da senhora, tirando dúvidas de aposentadorias. Tem uma aqui, de uma espectadora leitora, falando que nasceu com um grave problema de audição, tem 53 anos e 12 anos e meio de contribuição como costureira. A dúvida dela era se ela pode aposentar por invalidez devido a esse problema grave de audição. Não, ela é costureira, ela já nasceu, todo o tempo dela aí trabalhado, não chega a ser 15 anos, é um pouco menos. Então, assim, ela vai aposentar com 55 anos se ela tiver os 15 anos de contribuição. Se ela não tiver, ela tem que completar os 15 anos, 180 meses de carência. Pessoal, carência não é tempo de contribuição, carência é pagamento em dia. Então, assim, ela, por invalidez, não. Porque a invalidez é a pessoa que sofre um acidente. Ela está exercendo aqui a atividade costureira. Vou dar um exemplo clássico. Sofre um acidente de carro e fica inválida. Então, essa seria uma aposentadoria por invalidez. Neste caso, ela já nasceu com essa deficiência e trabalhou aí o tempo todo com a deficiência, com a redução.
vai se aposentar com 180 meses de carência, 15 anos de contribuição, mas tem que ter aí os 55 anos de idade. Perfeitamente. Outra dúvida aqui, uma mãe falando que tem um filho que é autista, faz tratamento, né? Mas a mãe é MEI e o marido dela trabalha em local fixo, registrado. Ela já tentou o LOAS, o benefício do LOAS, e foi negado. Ela pode recorrer para tentar o LOAS de novo ou acha que não tem chance mesmo? Veja bem, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício só administrado pela Previdência Social, pelo INSS. Ele é um benefício do assistencialismo do governo, da parte assistencial. Ou seja, ele pertence àqueles benefícios assistenciais do governo federal. E tem regras muito próprias para isso. O autismo, a pessoa que tem como filho dela o diagnóstico do autismo, ele sim, é uma deficiência. Isso, ponto, não vai mudar. O que ela não está conseguindo comprovar? Os requisitos necessários para ingressar com benefício de prestação continuada. Porque, na verdade, aí está ultrapassando, com certeza, 1/4 de salário mínimo, né? Porque ela já é MEI, o marido tem um salário fixo. Então, assim, a grosso modo, não estou analisando o caso, né? Não vi documentos, nada, mas não vai adiantar fazer recurso, porque esbarra sempre nisso. Por ser um benefício da parte assistencial do governo, ele tem uma legislação própria e bem rígida. Nesse caso, então, como ela já disse aqui, há renda na família, né? Então não justificaria esse benefício. Doutora Vera, agora uma questão que veio à tona esse ano é em relação à revisão da vida toda. A gente até já teve artigos, entrevistas com a senhora falando dessa revisão que estava acontecendo, só que ela foi suspensa. O STF derrubou aí a revisão da vida toda. Isso acabou de vez ou é algo que está sendo... A verdade é aquela história que eu falo para os meus clientes. Ganhamos e não levamos, né? Bem assim, bem ao modo mais prático. Na verdade, eles não julgaram aí o tema da revisão da vida toda. Eles julgaram um outro processo que falava sobre um artigo lá, um artigo 3º de uma lei, e nesse artigo eles incluíram aí a revisão da vida toda, ou seja, o segurado não vai poder optar por um benefício mais vantajoso. Pessoal, o acordo não foi publicado ainda, por isso que eu não fiz gravação, não fiz vídeo, não escrevi sobre esse assunto. Estamos esperando a publicação do acordo para ver qual foi as modulações, mas de antemão não temos mais a revisão da vida toda. Mas temos outras revisões, que vou trazer em breve aqui para o jornal, que o segurado pode estar fazendo, que pode melhorar e muito a aposentadoria. Que a gente está comentando, né? A revisão da vida toda está suspensa, digamos assim, mas às vezes... Não existe mais. Mas às vezes a pessoa aí aposentou e esqueceu de contar algum tempo, esqueceu de contar algum salário que ela tinha. Esqueceu de contar um tempo rural, uma atividade rural que ele exerceu lá no começo da vida como segurado especial, trabalhou com os pais, esqueceu, ou até pediu para o INSS enquadrar aquela atividade especial que colocou em risco a saúde dele, né, por um período que ele trabalhou, e o INSS não fez o enquadramento, ele pode estar pedindo revisão, e mesmo a revisão da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de contribuição para uma aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. É uma das revisões mais importantes que nós temos hoje dentro do escritório. Por quê? O segurado ingressou com um pedido da sua aposentadoria, seja por idade ou por tempo de contribuição, e achou que aquela deficiência que ele tinha não ia fazer diferença, e faz muita diferença na hora do cálculo. Então, pode-se pedir essa revisão. Perfeitamente. Mas da vida toda, não mais. Não, mas é isso que a senhora sempre alerta e a gente sempre coloca essa situação bem específica da nossa região do sul de Minas, né, como um todo, né, de que tem vários casos de pessoas que trabalharam na zona rural, foram para a cidade e às vezes não contaram o tempo da zona rural e é um valor a mais que ela poderia ter na aposentadoria que deixou de contar, não é isso? Sim, ela pode contar o rural até 30/10/1991. Esse tempo não precisa ser indenizado, ou seja, ela pode
ter esse tempo como o tempo rural, ele passa a contar no tempo de contribuição do segurado sem a necessidade de indenizar. E muitas vezes, com esse tempo rural, o segurado alcança algumas regras, uma regra de transição, por exemplo, da reforma. Ou sai, por exemplo, do pedágio, por ser muito jovem. Então, com o tempo rural, a gente muda a aposentadoria do segurado. Uma dúvida, doutora Vera, aquela questão sempre, o escritório da senhora está à disposição para tirar as dúvidas dos nossos leitores e espectadores. Sim, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar pelo Facebook ou pelo Instagram, e eu sempre procuro responder a todos. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Perfeitamente. Doutora Vera, a gente agradece a disponibilidade da senhora aqui para tirar as dúvidas sobre aposentadorias e benefícios. Brigadão demais da conta. Eu que agradeço, muito obrigada de coração.